para a terça, onde vamos relembrar o Cordeiro Pascal. O Apocalipse se refere ao Cordeiro por cerca de 30 vezes. Olha que interessante isso. Desde o início do plano da redenção, o povo de Deus usou cordeiros como símbolos do Messias vindouro. Abel ofereceu do seu rebanho. E antes de partirem do Egito para a terra da promessa, Deus orientou uma cerimônia que ficou conhecida como Páscoa e foi celebrada por séculos e séculos, até que o verdadeiro Cordeiro Pascal chegasse. E eu tive mais uma vez a oportunidade de recordar o texto indicado ali de Êxodo capítulo 12, depois as referências de Isaías 53 e 1 Coríntios e Apocalipse capítulo 5. Esse cordeiro deveria ser um cordeiro sem defeito. Ele deveria ser imolado no 14º dia, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês, o mês mais importante. Esse cordeiro não deveria ter nenhum osso quebrado, ele deveria ser comido por inteiro. Se uma família era pequena, deveria se juntar com outra, e eles comeram isso no dia anterior à sua partida do Egito. Ao pôr do sol, o cordeiro foi morto. Eles assaram e comeram o cordeiro e prepararam a Páscoa com um cajado na mão, com as suas coisas prontas, em sentido de marcha. E isto é muito interessante porque Deus deu esta celebração. Páscoa tem a ver com libertação. Eles estavam sendo libertos daquele Egito, país, daquele Egito, daquela realidade política e civil, mas mais do que isso, eles estavam sendo libertos do Egito espiritual, do sistema de pecado e opressão que o pecado impôs ao ser humano, olhando para o único que os poderia libertar, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo, cujo sacrifício, não aquele cordeirinho que morreu ali, cujo sangue pintou as ombreiras das portas, mas ele viria morrer na cruz do Calvário e assim pagar o nosso débito com Deus e com o universo. Jesus foi o único ser humano que podia plenamente satisfazer as exigências, porque ele era o único que podia dar a sua vida e tornar a tomá-la. Ele era foi o único que pôde viver verdadeiramente sem pecado, sem depender do seu poder divino, mas dependendo da sua dependência e da sua comunhão com Deus. Jesus tornou-se, portanto, o segundo Adão. E onde falhou o primeiro, o segundo não falhou. Ele foi perfeito. Em sua humanidade, ele era tudo que a raça humana deveria ser. E ele refletiu a glória de Deus. Por isso ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus foi crucificado na festa da Páscoa, reforçando que ele é o cordeiro antitípico. Interessante que o autor trouxe aqui um texto que eu gostei e quero trazer aqui. Ele relembra João 18, 19 e 20, onde Cristo disse que falava francamente sobre seus ensinos quando ele foi julgado e preso. De forma paralela, os filhos de Israel também foram instruídos a escolher para a Páscoa um cordeiro sem defeito que devia ser preparado antes da Páscoa, que as pessoas iriam ver que aquela família tinha o seu cordeirinho preparado, ali reservado para o sacrifício. Eu nunca havia pensado nesta relação. Assim, Jesus mencionou que ele estava à vista de todos os dias no templo. Não era necessário que a sua prisão tivesse sido às escuras, às ocultas, porque ele estava ali no templo todos os dias. Olha que interessante, até nesse detalhe o símbolo foi cumprido. Tudo que envolveu o sacrifício de Cristo revelava quem realmente ele era. E eu achei interessante também que em Isaías 53, o profeta diz que como cordeiro ele foi levado para o matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Essa foi a conduta de Jesus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, primeira carta, capítulo 5, verso 7, Paulo chama Cristo de o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado. Olha que interessante, Paulo faz essa aplicação. E depois em Apocalipse 5, João, ele vê um cordeiro como tendo sido morto, sendo sentado no trono, no meio do trono, como sendo o único que era digno de abrir os selos. Que simbologia, que
símbolos tão preciosos e como o cumprimento se deu com tamanha exatidão. E desta maneira, pomos aqui um ponto final na lição da terça-feira.